A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus. Nós estamos nessa tarde maravilhosa. Mais uma vez que o Senhor tem nos concedido estarmos aqui para a meditação da palavra do Senhor. Amém. Aqui nós estamos com essa propósito de expandir o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor Jesus Cristo e demonstrando o grande amor, poder de Deus para toda a humanidade. Amém. Nesse canal que nasceu do coração de Deus para os nossos corações. Esse canal tudo se fez novo. Amém. Quero agradecer desde já os irmãos, as irmãs que têm acompanhado esse canal Tudo se fez novo. Para todos aqueles que, jovens, crianças, para todos aqueles que estão acompanhando, amém, este canal Tudo se fez novo, para a meditação da palavra do Senhor, amém. Vamos dar continuidade aqui, sobre a qual nós estamos meditando na palavra, sobre os deveres conjugais diante de Deus, amém. E nós falamos lá em Gênesis capítulo 18 ao 24. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu agradeço a todos e vamos aqui agora dar início a essa obra maravilhosa do Senhor, o nosso Deus, amém? Gostaria que todos estivessem aí com a sua escritura aberta para nós estarmos meditando aqui. Então nós estamos falando o quanto é importante, né, nós falarmos sobre os deveres conjugais diante de Deus, né, os casais, e o Senhor nos trouxe aqui para nós estarmos aqui aprendendo mais, né, por meio da sua palavra. Nós terminamos ali, nós estamos falando sobre, em primeiro lugar, portanto, o homem como cabeça da casa, né, consiste em primeiro lugar submissão. Lembra que nós falamos que a mulher tem que tratar a mulher tem que ser submissa ao esposo. Mas em que maneira a submissão? Nós falamos e vamos continuar falando sobre essa submissão dentro da palavra do Senhor, dentro da ordem da criação do Senhor, amém? Então nós estamos aqui falando sobre, em primeiro lugar, portanto, o homem como cabeça da casa, consiste em primeiro lugar, nós falamos da submissão. Em segundo lugar, nós falamos também em segundo lugar, o homem como cabeça, a autoridade que o Senhor confia ao homem. Em terceiro lugar também nós falamos o amor. Tudo isso nós falamos, e agora vamos dar continuidade naquilo que o Senhor tem preparado para nós, amém? Então, Deus nos ensina por meio do quê? Da sua palavra, através da Bíblia, que Ele não coloca os homens acima das mulheres, mas chama o marido a aceitar o quê? A liderança responsável no mesmo espírito de autodoação e devoção que Cristo Jesus mostrou por sua igreja. Amém? Estamos falando sobre isso, o homem como cabeça da igreja, a cabeça da mulher, da família, assim como Cristo é a cabeça da igreja, amém? Então, e essas palavras que Deus ensina, esses versículos que nós lemos anteriormente, e vamos continuar lendo aqui, também fazem tamanhas exigências do marido cristão, que é impossível ver como um ataque machista poderia ser considerado justo se confrontado com a Bíblia, né? Como poderia ser considerado justo se confrontado com a Bíblia? E tão pouco esse fato, esse texto pode sustentar uma permissão para explorar as mulheres ou viúvas, né? Jamais, jamais. Glórias a Deus. Falamos que a mulher não é superior nem inferior ao homem. Ela tem a mesma posição. Nós falamos da criação desde o início, essa ligação forte que a esposa tem com o marido, da qual Deus, ele em sua criação, ele fez a mulher da costela de Adão. Portanto, o homem tem uma parte da mulher nele. Glórias a Deus. Falamos sobre isso. Observe, maridos, amai, né? Amai
O apóstolo Paulo não enfatiza a autoridade do marido, pelo contrário, ele exorta os maridos a amar a esposa, sacrificando a si mesmo por ela. Então, eles devem imitar o amor de Cristo e a si mesmo por ela. A si mesmo por ela, pela esposa. Eles devem imitar o amor de Cristo, o tipo de amor que está disposto a entregar a vida pela outra pessoa e servi-lhe, ainda que isso significa sofrimento. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 19, fala que marido, ame cada um a sua esposa e não a tratem com amargura. Um versículo importante para nós meditarmos, amém? E agora vamos entrar aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. É muito importante, ele fala, igualmente vós, marido, combatai com ela com entendimento. Sejam sábios no convívio com ela, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo vós, juntamente, os seus coerdeiros da mesma graça da vida, para que não seja impedida as vossas orações. Olha que maravilhoso, Pedro, ele explica, ele fala, maridos, combatais, convivem com ela, com entendimento, com sabedoria, com discernimento. Sejam sábios no convívio, trata com dignidade, dando honra à mulher, como o vaso, ou seja, como o corpo mais frágil, por natureza e por criação. Aí ele fala, como sendo vós, juntamente os seus coerdeiros da mesma graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Olha que maravilhoso, amado. Então, observe que os maridos devem viver a vida comum do lar com discernimento, pedindo para Deus, que Deus venha clarear a mente, pedir sabedoria de como nós devemos agir dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Amém? E tendo consideração para com a vossa mulher. Olha a diferença entre o sexo no casamento macho e fêmea. Então, naturalmente, um marido, um homem, deve considerar a força física inferior e a vulnerabilidade de uma mulher. Esposa, é parte mais frágil. Glórias a Deus. Então, pois o marido deve ter entendimento, deve ser sensível às necessidades de sua esposa, amados, as suas forças e fraquezas e seus objetivos e desejos. Ele tem que conhecê-la o máximo que puder para fazer com que ela se sinta plenamente realizada. Glórias a Deus. Olha como a mulher deve ser tratada, amados. O que ela tem dentro do lar, ela não necessita buscar lá fora, amados. Amém? Essa é uma mulher realizada, feliz. O homem deve respeitar e conhecer a condição, em primeiro lugar, natural da mulher, em qualquer condições, pois a mulher não é mais ou menos que o homem, pois ela pela graça ela é igual a ele. Por natureza física, sim, é mais frágil, pela graça é igual. Portanto, os dois devem regular todo modo de tratá-las. Amém? Portanto, há dois princípios aí, amado. Amém? Que devem regular todo modo de tratá-las. Olha que maravilhoso. Amém? Então, para que as vossas orações não sejam o que? Impedidas. Observe, amados. É muito importante. O reflexo no mundo espiritual, ou seja, o relacionamento espiritual do marido cristão com Deus é diretamente influenciado pelo modo como ele trata a sua esposa. Olha que importante. Como está a sua vida de oração, né? A dedicação, a intimidade com Deus no seu interior está eficaz e aprovado junto de Deus? Porque tudo isso põe obstáculos para que as vossas orações não cheguem até Deus, amado. Então as faltas de respeito, ou os desabores entre os dois cônjuges, ou seja, sentimento de tristeza e infidelidade, causado por problemas, perdas, aflição,
desgosto, mágoa, medo, sentimento de desprazer, desagrado, aborrecimento, contrariedade, etc. Portanto, as nossas orações não serão correspondidas, amados, dentro do lar. Pense, analisa, reflita. O que está errado dentro do nosso próprio lar, com a nossa família, com a nossa esposa. Amém? Como que está o seu interior, intimidade com Deus? Porque isso reflete na vida espiritual, diretamente com Deus. Tudo isso que nós falamos aqui, amados. Então é importante nós refletirmos. Será que dentro do nosso lar passamos por tudo isso? Dentro de um cônjuge, de um casal, que é para ter a paz e a harmonia, debaixo da graça, ter os mesmos sentimentos, afeto, as mesmas atitudes. Agora, ou você encontra sentimento de tristeza, de infidelidade, de desconfiança, percas, problemas, aflição, desgosto, mágoa, de sentimento de desprazer, aborrecimento. Será que não é dentro do nosso lar ainda ele encontra? Então, vamos analisar. Isto é o homem. Agora vamos entrar num fato maravilhoso. A mulher deve submeter-se ao marido. Olha em Efésios capítulo 5, do 22 ao 24. Vamos lá. Gostaria que todos tivessem aberta a sua escritura sagrada. Vamos lá em Efésios. É muito importante. Capítulo 5, versículo 22 até o 24. Nós estamos falando aqui. Mulheres, se sujeita a cada um o seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos, amado. Olha o versículo 21, vamos ler aqui. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Essa é a verdadeira submissão, amado. Submeter-se é dessa maneira. Temos que interpretar bem o que significa essa submissão. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isto é, sujeitando-vos, é tomar o lugar divinamente ordenado em um relacionamento, amados. A submissão nunca pode ser exigida por um ser humano de outro. Isto é bíblico, pois temos o livre arbítrio. Ela somente pode ser dada na base da confiança, isto é, crendo na palavra de Deus e estando disposto a aprender e crescer em relacionamentos, amado. Observe o que é submissão. Olha, no costume antigo, lá do Oriente Médio, os costumes matrimoniais do povo do Antigo Oriente é que a esposa, depois de um banho, era apresentada bem adornada, enfeitada ao esposo. Aqui é o próprio Jesus que purifica e adorna sua esposa, amado. A igreja, através do sangue. Está vendo como que era antigamente no Oriente Médio? Apresentava-se a esposa ao noivo, bem adornada, depois de um banho especial, bem adornada, enfeitada ao esposo. E representa exatamente aqui, amado, a sua esposa, o seu esposo, a sua esposa. Aqui é o próprio Jesus que purifica e adorna a sua esposa, a igreja, através do sangue. Portanto, a esposa deve submeter-se ao esposo de maneira voluntária. Ela é a noiva. Pois a mulher não pode ser presa sem liberdade, porque a mulher não é objeto do marido. Tratar a mulher é indiferente, superior, o homem ser machista e superior à mulher, isso é errado, amado. Isso não é submissão. Submissão é exatamente o que é proteção do marido. A submissão é a proteção do marido, pois a mulher pode até mesmo viver independente do marido. Sim, com relação ao trabalho, ou fora, ou dentro do lar, não importa, mas sempre mantendo a posição do que de esposa, de dona do lar.
E isso significa o quê? Unidos em tudo, compartilhando um com o outro. E com essa base, no tipo de vida cristã, unidos com a família. É por isso que o apóstolo Paulo fornece algumas orientações práticas, amados. Amém? É isso e é de maneira geral. E ele ensina de como fazer o bem e amar todas as pessoas, e sendo que isso é muito difícil de serem seguidas, né? Até dentro dentro do nosso lar, muitas vezes é difícil de ser seguida, amado, por causa da nossa dureza do coração. Amém? Pois dentro do casamento já se torna difícil, imagine fora do casamento. Então por isso que vemos que aqui nas escrituras sagradas, que o apóstolo Paulo procura aplicar o que? As verdades morais à vida diárias dos colossenses. Nós podemos ver lá em Colossenses, a igreja de Colosso, capítulo 3, e também lá em Éfeso, ele fala sobre esse comportamento. Ele fala sobre essa submissão, essa sujeição, marido e esposa. Portanto, Paulo concede instruções a cada grupo. Notem, amado, que a primeira delas diz que as mulheres devem o quê? Estar sujeitas. Assim também como os vossos maridos. Olha que maravilhoso. Porque a mulher sempre na ordem de criação, é um ser mais frágil. Amém? E esse é o código doméstico de Paulo que contém os deveres dos membros da família, orientados do quê? Na palavra de Deus. E não os direitos, obrigação, quanto menos impor ordem. Não, é por livre e espontânea vontade, amado. Sujeitar-se significa pôr-se debaixo da autoridade de outro. Indica o quê? Uma submissão voluntária. Não uma obediência impensada, pois uma submissão impensada, frequentemente referida como submissão cega ou obediência irrestrita. O que é isso? É uma ação de acatar ordens, desejos ou normas de outras pessoas de forma automática, sem questionar, refletir sobre as consequências ou avaliar a moralidade da ação, amado. Então não é uma submissão impensada, não. Nós voltamos a falar, ela é uma submissão voluntária, amado. Não é? Sem forçar. Amém? Ela está ciente das coisas, de como deve ser segundo a palavra de Deus, amado. Amém? Então, não é assim dessa maneira, não, de acatar ou automaticamente, sem questionar, sem refletir sobre essa consciência ou avaliar a moralidade da ação. Não, a mulher, se ela for tratada dessa maneira, ela não tem liberdade para nada, amado. E esse comportamento é errado, pois é caracterizado pela anulação da autonomia individual. Olha, onde o indivíduo abre a mão do seu próprio juízo crítico, vontades e sentimentos para atender aos interesses do outro. Você viu como que a mulher se torna, amado? Jamais. E isso é tóxico. Primeiro lugar, por que é tóxico? Primeiro lugar, gera falta de pensamento crítico. A pessoa não pondera se a ordem recebida é justa, correta ou segura. Ela simplesmente obedece, amado. Em primeiro lugar, ela simplesmente obedece. Está errado. Ela tem a sua opinião, ela tem o seu pensamento, ela tem o seu livre-arbítrio, ela tem a sua vontade e sentimento próprio, amado. Segundo lugar, a anulação do self, ou seja, autoanulação. Então acredite-se que os próprios desejos e opiniões não têm importância, resultado na supressão de si mesmo para agradar ou servir a outrem. Ou seja, o que é uma supressão? Ou seja, refere-se ao ato consciente ou inconsciente de anular, esconder ou conter os próprios desejos, emoções, pensamentos ou características pessoais em favor de outra pessoa, situação ou regra. Então,
isso é um mecanismo de defesa psicológico, onde o indivíduo apaga parte da sua identidade ou vontade própria para se adequar, evitando conflitos ou lidar com sentimentos indesejados, amado. Olha que perigoso. Amém? Jamais tem que ser tratado dessa maneira. Amém? Olha que ponto que ela chega. Ou seja, a pessoa não decide, amado. Ela não decide agir. E isso provoca o que? Ansiedade. Amado, já pensou? Glórias a Deus. Então jamais nós temos que deixar essa parte dentro dos nossos familiares, esse convívio tóxico desse jeito, enfermo desse jeito, amado. Sem desejos, sem emoções, pensamentos ou características pessoais, por causa do favor de outra pessoa, amado. Amém? Então, em primeiro lugar, gera falta de pensamento. Segundo lugar, autoanulação, irmão, que nós vimos. Uma supressão de si mesmo, só para agradar ao outro. Olha a consequência que traz, amado. Amém? Não pode agir. E isso provoca ansiedade. Em terceiro lugar, medo de dependência. Olha que causa. Amado, isso aqui é muito grave, é tóxico. Olha, e isso provoca ansiedade, medo de dependência. Muitas vezes essa submissão nasce da dependência emocional. Insegurança, o medo de retaliação, sendo comum em relações tóxicas, amado. O medo, amado. Amém? Medo de dependência. Por isso que muitas vezes a mulher é maltratada dentro do seu lar, não é respeitada. E ainda ela submete ao marido de maneira forçada, gera tudo isso, insegurança, amado. Medo, retaliação. Amém? Em quarto lugar, gera servilismo, irmão. O que é isso? Caracteriza-se por um excesso de humildade e atitude servil, onde a pessoa se coloca em posição inferior, ela se acha inferior, e não por respeito mútuo, mas por sujeição, de tanto que ela é submetida à força, irmão. Amém? Ela é sujeita forçada, ou seja, refere-se à ação de subjugar ou resignar-se, podendo indicar obediência forçada, amado, servidão, julgo para ela, irmão. Isso traz para ela, amado. Isto é sujeição à vontade dos outros, amado. Isso é sujeição à vontade dos outros. Não pode. Ela está tão acostumada, não por respeito mútuo, mas é forçada a se subjugar ou resignar-se, podendo indicar obediência forçada, servidão, julgo, amado. Amém? Isto é sujeição à vontade dos outros. Amém? Não pode. Agora observe, a submissão é estar debaixo da autoridade do outro esposo, que está voluntariamente em contextos saudáveis, ou seja, interpretada na liderança familiar, amado, ou compartilhamento de missões, amado. Isso é importante. Isso pode ser uma escolha consciente e conjunta, amado. Essa é a submissão sadia. Portanto, a submissão impensada é tóxica. É uma perda de identidade, onde o indivíduo age sem pensar, tornando-se cego aos seus próprios direitos, amado. Tira o direito da mulher. Jamais, amado. Essa submissão é a verdadeira. Estar debaixo, sim, da autoridade do esposo, que está voluntariamente em contextos saudáveis, ou seja, interpretada na liderança familiar, em compartilhamento de missões, ou seja, sujeitada, o homem está sujeitado ao Cristo, à ordem de Deus. Amém? E ter essa perca de identidade, amado, onde o indivíduo age sem pensar, tornando-se cego aos seus próprios direitos, isso é muito grave no relacionamento esposa a esposo. Observe as consequências. Quais são as consequências disso, amado? Ignorar os próprios valores para agradar o outro. Olha só.
É sentir-se incapaz de dizer não, fica retraída. Justificar-se abusos ou ordens absurdas por lealdade cega, mano. Perda da individualidade e dos próprios objetivos de vida. Obviamente, a submissão interpretada de forma correta não denigre quem está submisso, quando ela é aplicada corretamente, amado. Pois, como já comentamos, as mulheres nunca são colocadas em segundo plano em relação aos homens, mas a mulher é especificamente invocada o que aceitar a liderança do marido espontaneamente nos princípios de Deus. Isso é submissão, pois cada um tem a sua missão e responsabilidade. Assim como o cabeça, a ordem é que ele ame a sua esposa. Amém? Nós acabamos de falar em Efésios capítulo 5, versículo 25. O esposo a quem Deus, na sua ordem natural, deu autoridade, nomeando como chefe para comandar e servir a família. Em Cristo, a família é resgatada à plenitude do seu próprio original, do seu propósito original. Nossos relacionamentos familiares são restaurados porque estamos no Senhor. E se estamos no Senhor, nossos relacionamentos são purificados, santificados, fazendo a nossa família, os nossos filhos, se afastarem das coisas ruins. E com isso, eles aprenderão a obedecer os pais, porque isso é agradável ao Senhor. Amém? Olha que maravilhoso. Então, a submissão é proteção do marido. Por isso que a esposa deve ser submissa ao seu esposo. Vamos ver em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 11. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão, ou seja, o apóstolo Paulo está ensinando aqui que as mulheres aprendam a palavra na doutrina cristã. Isso é fundamental, mas com uma atitude adequada, a manterem uma conduta que não desonrasse a igreja e também o seu próprio marido. Pois Deus nomeou o homem como chefe da família e a esposa não deve usurpar a autoridade sobre ele e também sobre o seu papel em seu ofício, irmão. Isto é muito importante. Por que em seu ofício? Ou seja, rejeitando os ensinamentos de uma maneira indesejável, usurpando a autoridade ou criando um inconveniente através da discussão pública ou desnecessária, irmão. Não. A mulher que é submissa na presença de Deus é diferente. E o mesmo esposo, não só a mulher, mas o esposo respeitando sua autoridade e papel como esposa. Porque é essa maneira de proceder com relação ao esposo, amado. Amém? Em 1 Pedro capítulo 3, o versículo 1 ao 2 fala. Aqui, vamos ver 1 Pedro capítulo 3, vamos lá. 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 1 ao 2. A vida exemplar cristã, deveres dos casados. Capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. A observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Amém? Olha que maravilhoso. Ele observa. Então, a palavra de Pedro aqui é o conselho, dando a uma mulher cujo marido é ímpio, não conhece a palavra, pagão, podemos dizer assim, ou seja, não cristão. E é dito a ela que muitas vezes suas palavras não são chaves do sucesso para ela ganhar o seu marido para Cristo, não. Mas ela deve o que? Fazer pelo seu próprio espírito, dedicação e devoto a Cristo, amados. Olha o que é uma mulher submissa. Portanto, o objetivo principal de uma pessoa cristã é a conversão do seu marido não cristão. Então, pois ganhe seu marido sem palavras. É só com o seu exemplo de uma esposa submissa. Uma esposa santa não ganha seu marido com palavras,
mas dando testemunho cristão em sua vida diária. Olha que maravilhoso, irmão. Isso sim. Então por isso que é importante a mulher obedecer o marido, respeitar o marido. Agora, contrariamente, o homem deve aceitar e desempenhar seu papel, não como tirano, mas como servo sob designação de Deus e sujeito ao seu santo e amoroso espírito. Pois o espírito de submissão em que uma mulher reconhece voluntariamente a responsabilidade da liderança do marido perante Deus é um ato de fé. Portanto, o marido deve se entregar com dedicação aos cuidados de sua esposa e nunca explorando a confiança de sua submissão, amados. Olha que importante. Amém? Então Deus criou a mulher na sua ordem original para ser submissa ao esposo. Observem o que a falta de submissão gera. Então é muito importante. Olha o que a falta de submissão gera. Vamos falar esse assunto importante para nós terminarmos, amado. Amém? O que a falta de submissão gera? Em primeiro lugar, ela gera solidão. Tanto o homem, principalmente a mulher. Em primeiro lugar, ou seja, a mulher quer resolver os seus próprios problemas sozinhos, sem ter um companheiro que possa ajudá-la. Isso é péssimo. Não tem com quem dividir o seu problema. Não tem o seu companheirismo do lado. Isso significa o quê? Busca por autonomia. E acontece que o risco de sobrecarga é grande, irmão. Ela quer assumir total responsabilidade por sua vida, por suas vidas, carreira e prazer, etc. E a sua fidelidade, seu espaço como esposa no lar, pois ela não dá conta. Amém? Fica infeliz e começa a agir como vítima, não é? A mulher quer assumir toda a responsabilidade, ou deixa, ela quer ser ela tem a autonomia dela, ela quer resolver todos os problemas, ela não sabe dividir com o companheiro do lar. Isso é perigoso, sobrecarrega, irmão. Amém? E a sua fidelidade, o seu espaço como esposa no lar? Pois ela não dá conta, então ela fica infeliz. Então ela começa a agir como vítima. Ai, porque eu estou isso, e começa a agir como ela é a vítima, mas pela escolha própria dela, amados. Amém? Sem contar o perigo da sobrecarga. Tentar resolver tudo sozinho pode levar a uma exaustão extrema, ao esgotamento mental. Muitas mulheres caem na armadilha de achar que precisam ser super mulheres e carregar todo o peso do lar ou do trabalho, amados. Amém? De maneira alguma. Então por isso que a mulher precisa do espaço do seu esposo e do seu espaço livre como esposa, amado. A mulher precisa do esposo e submeter-se a ele. Submissão é parceria, é dependência um do outro e não independência, amado. Então não somente a palavra de Deus nos ensina o relacionamento mútuo, mas os próprios especialistas sugerem que em relacionamento é importante equilibrar a dependência com a capacidade de compartilhar cargas dentro da responsabilidade de cada marido e mulher. Olha só, amados. Então, observe. Permitir que o parceiro também ajude pode fortalecer a união e aliviar o fardo, sendo um ato de confiança, companheirismo e não de fraqueza. A mulher como dono do lar, dependente, seja o seu trabalho, pode ter sim o seu espaço de autonomia, saudável, sim. Mas isso não significa se isolar. Amém? Tomar a carga sozinho. Mas sim, gerenciar a própria vida com sabedoria, sabendo a hora de pedir apoio do esposo, amado. Amém? A independência, sim, é positiva. Gera liberdade até um limite, pois a mulher tem que se sentir livre, mas com consciência da sua posição como esposa do lar. Agora, passando disso, pode ser prejudicial, quando se torna uma obrigação de carregar o mundo nas costas sozinha, amado.
Então jamais devemos permitir, jamais a mulher deve agir assim, dessa maneira. Em segundo lugar, nós falamos aqui, gera solidão, amém? Agora, segundo lugar, gera preocupação, amém? Então, sempre preocupado com qualquer coisa, sendo ansiosa, sendo inquieta, impaciente, afadigada. Observe que a falta de submissão gera, amados. Nós lemos lá, observamos em Lucas capítulo 10, no versículo 38 ao 41, fala a história de Marta e Maria, sua irmã. Marta era a irmã mais velha e andava preocupada e distraída com os afazeres. E Marta ainda reclama para Jesus quando Jesus foi até a casa de Marta e Maria. E ainda Marta reclama para Jesus pedindo que sua irmã Maria o ajudasse. E Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte. E essa não lhe será tirada, amados. Olha que Jesus ensina. Observe que a verdadeira preocupação de Marta era ser uma boa anfitriã, sim. De receber Jesus, sabe? De ser hospitaleira. E a preocupação de Maria, sua irmã, era ouvir a sua palavra, o ensinamento de Jesus. Pois Marta se sentia com mais zelo as responsabilidades domésticas, não é isso? De cuidar da casa e as exigências necessárias para se oferecer hospitalidade. Ela estava preocupada com isso. Amém? Amém? Amados, amém? Mas porém Jesus não nega sim as atividades hospitaleiras de Marta, sim. Mas ele está preocupado com o que? Com a ocupação sobrecarregada da Marta. Com a preocupação e fadiga de Marta em muitas coisas. O que faz com que Marta subestime a única coisa necessária naquele momento. Isto é, ouvir a palavra de Jesus, o seu esposo. Está vendo, amados? O que a sobrecarga faz na nossa vida? Chega ao ponto que nós não temos mais, estamos tão esgotados, tão cansados, tão afadigados como Marta, porque queremos levar o mundo nas costas. Não conseguimos dividir e compartilhar com um companheiro ao lado. E se sentindo até vítima, amados. E o mais importante, que ela acaba perdendo a melhor parte, amado, da família. Ela, em primeiro lugar, quando se trata da palavra de Deus. Agora imagine uma mulher dentro de um lar assim, amados. Como que ela vai dar atenção para o esposo? Como que ela vai dar atenção para os filhos? Então, pois Jesus nota que Marta está ansiosa e muito preocupada com questões naturais, desnecessárias. E Maria, sua irmã, foi exemplo. Em silêncio, ela não disse nada, mas fez o quê? Fez o que era certo. Atentou para o ensinamento de Jesus. Olha que maravilhoso, irmão. Amém. Então observe que isso lembra a importância de equilíbrio com relação aos deveres práticos do trabalho, amado, dia a dia. Ou seja, devemos deixar as preocupações, as atividades diárias, muitas vezes para compartilhar com o seu esposo, amado. Para ouvir o seu esposo, dar atenção a ele, ainda mais quando se trata da vida de fé, amado. E jamais se deve permitir que um se oponha ao outro, amado. Quando mais se tratando da palavra de vida, da palavra de fé. Tá vendo? O que isso rouba da gente, amado? Né? Maria, ela escolheu a melhor parte. Marta estava perdendo a melhor parte. Sim, ela sentou ali para ouvir a palavra. Sim, ela estava fadigada, ela queria receber com Jesus, com toda hospitalidade. Mas não é assim, amados. Nós temos que dividir, temos que ter um equilíbrio, amado, dentro do nosso lar. Nós temos que ter um equilíbrio dentro do nosso lar, com relação às nossas tarefas, com relação ao esposo, ao marido. O marido tem que compartilhar com a esposa, ajudar a esposa nos afazeres, porque homem não deve fazer, não, pare, quebra esse enigma quebra
podemos assim de dizer, não, eu sou homem, eu não faço os afazeres de mulheres. Quebra esse paradigma. Jesus quebrou tudo esse paradigma, amados. Tem que compartilhar com a esposa compartilhar com o esposo em todos os afazeres, amado. Isso é importante. Amém? Aí sim, sobra tempo para que você venha dar atenção à sua esposa. Amém? Assim como nós devemos priorizar a presença de Deus e o aprendizado espiritualmente, que é a boa parte de Maria, o que sobre a ansiedade e as ocupações excessivas. Nós temos que colocar isso acima de todas essas coisas, amado. Em primeiro lugar, priorizar o que? A presença de Deus em primeiro lugar. Nem sequer levantamos e agradecemos o dia do nosso lar, o dia que estamos de vida, o dia do nosso esposo, das nossas famílias, irmão. Temos que estar acima sobre todos os afazeres, sobre toda a ansiedade, sobre todas as ocupações excessivas, amado. Deixamos de buscar a Deus por causa dessas coisas, amado, que interfere o nosso relacionamento com Deus e muito mais com as nossas famílias, amado. E assim também como o nosso esposo e família, nós temos que dar prioridade espiritual, ou seja, ouvir Jesus é nutrir o relacionamento com Ele. Essa é a lição, antes de vir as tarefas diárias e as preocupações materiais. Sim, as preocupações materiais, elas estarão ali todos os dias, as tarefas, elas estarão todos os dias ali, irmão. Mas antes nós devemos que nutrir o relacionamento com Jesus, relacionamento íntimo com Deus, com sua palavra, amém? Diariamente. Essa é a lição, um relacionamento com Ele. Antes de vir todas as demais coisas, antes de vir as tarefas, as ocupações, ainda mais quando ela é excessiva, amado, dentro do nosso lar. Jamais. E o que acontece? E assim você vai ouvir o seu esposo por amor, companheirismo, amado. E dessa maneira você vai executar o seu serviço em paz, tranquila, motivada pelo amor, amado. Amém? E não por obrigação ou contenda. Jamais. Então Jesus, voltando aqui, amado, isso é muito importante eu explicar para cada um de vocês. Glórias a Deus. Então é importante esse tipo de glória a Deus, amado. Então nós devemos aqui estar aqui dessa maneira, irmão, amado, dessa maneira. Então você vai convidar, você vai fazer as suas coisas com amor, amado. Amém? Executar o serviço, não por obrigação ou contenda. Então Jesus ensina o que? A não viver ansiosa e sobrecarregada, inquieta com muitas coisas, convidando o que é descansar nele e confiar em sua providência, em vez de se deixar dominar pelo estresse, amado. Amém? Isso pode levar você ao estresse. Glórias a Deus. Então, é muito importante nós termos essa reflexão, amados, de como nós devemos agir da maneira que Deus ele quer que você haja, irmão. Então, amados, vamos agir aqui. Então, em terceiro lugar, vamos falar em terceiro lugar e último. Então, ela gera o quê? Ela gera envelhecimento precoce também, amados. Também causado pelo estresse devido
as pressões emocionais do dia a dia. Então a Bíblia não utiliza o termo técnico envelhecimento precoce, mas relata situações em que o sofrimento físico e o luto intenso e o estresse emocional aceleram o desgaste físico de homens e mulheres da Bíblia. Ele dá exemplo, fazendo com que aparentassem mais idade ou ficassem debilitados, amado, prematuramente. Nós podemos citar vários exemplos. De Jó 30:30 fala, Jó ele fala que se não fosse necessariamente um idoso no início de suas provações, o sofrimento extremo, a dor física constante e o luto acelera o seu envelhecimento físico, amado. Ele descreve, o próprio Jó descreve, dizendo que a sua pele estava enrugada, seus ossos colados à pele, e sua aparência envelheceu prematuramente devido à dor extrema e doença, irmão. Amém? Então tudo isso aí causa na mulher, irmão. Então não vamos entender esses exemplos que nós falamos, irmão. Amém? Esses 3 exemplos em primeiro lugar, como nós falamos, gera solidão, depois gera preocupação, amado. A preocupação gera envelhecimento precoce, amado. Amém? Então é isso que nós estamos tentando falar, irmão, aqui para cada um, que nós temos que entender que essa é o nosso glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero colocar aqui alguma coisa aqui para nós terminarmos. Então, irmão, nós terminamos então esse assunto importante aí para todos. Amém? Gostaria que todos estivessem aí compartilhando esse vídeo sobre os deveres conjugais diante de Deus, que é muito importante para cada um de nós. Amém? Então aqui nós agora encerramos esse estudo que tem nos concedido pela sua misericórdia. Amém? Assim então nós agradecemos por esse momento de estarmos diante da tua presença, Pai. Aqui eu gostaria que todos curvem a cabeça e vamos agradecer aqui pelo esse momento que tem nos concedido. Senhor, nosso Deus altíssimo e bom Pai, estás no céu, mais uma vez nos colocamos diante da tua presença nesse momento maravilhoso, a qual o Senhor tem nos oportunidade, Pai, de estarmos falando da tua palavra, Pai, dos deveres conjugais dos deveres conjugais perante a Deus, Pai. Graças damos a Ti, Pai, por esse momento que o Senhor tem nos concedido, Pai. Que todos nós possamos aprender, ó Pai, diariamente como lidar com as nossas esposas, Pai. Como, com sabedoria, com entendimento, Pai, sendo a nossa esposa, sendo nós como chefe da família e a nossa esposa sendo submissa, Pai. Mas na linhagem da palavra de Deus, Pai. E assim, Senhor amado, que nós agradecemos essa oportunidade de estarmos aqui falando, Pai, para que os lares, para que as famílias, para que a esposa tenham um lar abençoado, um casamento abençoado, Pai. Amém? Então, desde já, nós agradecemos esse momento maravilhoso que nos concede a Tua palavra. Assim agradeço, em nome de Teu Filho amado, Senhor Salvador Jesus. Com a santa paz de Deus. Amém.